O estudo demonstrou a segurança. Gente, o estudo vai demonstrar a segurança num período X. Ele não vai conseguir ver tudo, primeira coisa, ele vai conseguir muito mais demonstrar segurança orgânica, né, de que aquilo não vai causar, sei lá, um problema no fígado da criança. Não vai causar um problema orgânico do que um problema de desenvolvimento social, psicológico a longo prazo. Eu queria que você trouxesse para o pessoal qual você acredita que seja o maior impacto que a pandemia do Covid teve dentro da saúde mental das pessoas. É difícil a gente individualizar qual é o maior impacto, mas, cara, o isolamento com certeza é um impacto. Isso já existem estudos observacionais, mas estudos importantes mostrando que o contato social, o convívio social, seja dentro da família, seja com a comunidade, ele tem efeitos positivos na saúde mental. Então, você ficar do nada isolado é um problema. As pessoas também se tornaram mais sedentárias durante o isolamento. Lógico, é muito mais difícil fazer exercício físico estando só em casa. Então, esse é outro fator que provavelmente teve um efeito. Além do isolamento enquanto tal, né? Você não conviver com outras pessoas, você estar preso dentro de casa. Então, você não estar ao ar livre, você não pegar sol, por exemplo. Possivelmente também teve um efeito importante. Que é uma das coisas que você falou, né? Que são hábitos comuns do ser humano, fazem parte da Exatamente. da prática. A pandemia, ela foi um grande evento desumanizador, né? Foi a gaiola. Exatamente, foi a gaiola. A pandemia dá pra gente ter uma analogia ainda melhor, né? Mais direta com a gaiola. A gente ficou na gaiola e aí todos os efeitos da gaiola. Que na verdade, eles são em parte especulativos, porque não tem como a gente fazer um experimento para você ver se realmente o isolamento... Você não pode sortear um grupo de pessoas para ficar isolada e outro para conviver bem. Ou um grupo para ter uma família grande e outro para ter uma família muito pequena. Não tem como você fazer isso. Então, você faz estudos observacionais. Então, existem dados que mostram que esse tipo de coisa ele prejudica a saúde mental dos seres humanos. Então, o isolamento, você ficar dentro de casa, você não pegar sol, é um fator. A falta de atividade física, né, o sedentarismo. E também, porque a gente ficou na gaiola, não só ficou na gaiola, como ficou na gaiola assistindo uma tragédia do lado de fora. Exatamente. Então, televisão, mídias, redes sociais, etc., o assunto o tempo todo, inclusive quando você conversava com alguém da sua família, você conversava sobre a pandemia, né? Pô, e aí, como é que você tá? Tá doente, não tá? E aí toda hora uma notícia de alguém, algum famoso que morreu da doença. Então, assim, você ficou dentro da gaiola assistindo a uma tragédia. Então, eu acho que em alguns momentos, cara, o bom senso, o senso comum, eles são importantes, né? Sim. Pra mim, é senso comum de você ficar preso em casa, sem atividade física, sem contato com as pessoas, pelo menos contato real, ou contato com muito poucas pessoas, e assistindo uma tragédia lá de fora, isso vai gerar sofrimento mental. E gerou, né? A verdade é que parecia... Na época já se falava sobre isso, como possivelmente vai acontecer isso, e a verdade é que aconteceu. Agora, eu acho que o ponto que a gente poderia usar, a gente deveria aprender com isso. Sim. Que você falou muito bem que o isolamento foi a gaiola. Beleza. Só que o aumento dos transtornos mentais já vem diante da pandemia. Então, por definição, não pode ter sido causado pela pandemia. Sim. Pode ter sido agravado pelo isolamento, mas não pode ter sido causado. Então, cara, será que alguns dos fundamentos que levaram a pandemia a ser um evento causador de transtornos mentais se mantiveram ou já aconteciam? Então, pô, beleza, ninguém ficava o tempo todo em casa. Mas será que a gente já ficava mais em casa do que antes? Ninguém ficava o tempo todo totalmente sedentário. Mas será que a gente já estava mais sedentário que antes? Ninguém ficava totalmente isolado, sem conversar com ninguém. Mas será que a gente já estava mais isolado do que antes? Se a gente for observar isso, já existia isso. Do mesma maneira, para mim dá para fazer um paralelo com o trabalho remoto, né, com o home office. Sim. O home office já estava crescendo antes da pandemia. Só que ele estava crescendo lentamente e a pandemia ela foi um evento catalisador. Cresceu muito mais durante a pandemia. Só que já estava crescendo. E é a mesma coisa. Será que esse tipo de coisa que a gente está chamando de gaiola da pandemia, ele já estava acontecendo? Na verdade, ele foi exacerbado durante a pandemia, mas já estava acontecendo antes. E talvez essas sejam as causas desse aumento macro de transtornos mentais? Eu acho que é muito possível. Você conhece alguém que teve sofrimento mental durante a pandemia? Você, por exemplo, teve algum problema? Se sentiu mais triste? Se sentiu mais ansioso? Comenta aqui no vídeo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto extremamente importante. Se inscreve, curte também o nosso vídeo, que é extremamente importante para a gente, para difundir essa informação para todo mundo.
Mas, Eduardo, a gente falou um pouco sobre esse aumento no número de casos de transtornos mentais e eu queria puxar isso um pouco para uma faixa etária específica, que são os adolescentes e as crianças. É inegável que o TDAH seja um dos principais pontos que a gente tem ali no diagnóstico desse tipo de indivíduo, mas a depressão e a ansiedade também têm aumentado muito nessa população. O que você acha que pode ser uma causa desse aumento de depressão e ansiedade, transtornos mentais em geral, principalmente na faixa etária de crianças e adolescentes? Eu acho que, assim, mais uma vez, é muito difícil a gente falar com certeza, porque não tem como você ter um desenho de estudo que avalie isso. Mas se a gente for pensar de maneira lógica, todo mundo que tem filho ou que tem um sobrinho, que já viu uma criança, e vale também para a pessoa até que tem um cachorro, cara, porque é muito parecido, inclusive. O filhote do cachorro ou o filho pequeno, eles são... eles precisam de espaço. Eles estão o tempo todo brincando, eles não conseguem ficar parados, né? Isso é natural, né? É o tipo de ser vivo que tem mais energia de todos, é o filhote. É a criança. A criança precisa, cara, brincar, tá sempre fazendo alguma coisa. O filhote cachorro também é o mais animado possível. Então, assim, você colocar esse tipo de pessoa, ou no caso um filhote e tal, dentro de uma gaiola, é o que vai mais sofrer com a gaiola, né? Uhum. Quem vai mais sofrer com a gaiola é justamente a criança. Se o adulto sofre, se o idoso sofre, se todo mundo sofre, o sofrimento da criança é ainda maior. Então, na minha visão, esses efeitos aí, que a gente falou que foram exacerbados durante o isolamento social de 2021, mas que já estavam acontecendo progressivamente e continuam acontecendo progressivamente, eles afetam a criança. E aí, se a gente for pensar... uma criança de 30 anos atrás, ela vivia na rua, né? É uma criança que vivia ao ar livre, vivia se movimentando, fazia muita atividade física. Hoje, uma criança, muitas vezes, fica em casa, jogando videogame, em casa, no computador, em casa, no celular. Então, é uma criança que está na gaiola. Uma criança que está na gaiola. Uma criança que está isolada, muitas vezes isolada, óbvio que não são todas. Uma criança que usa muito tela, usa muito tecnologia, que se comunica a partir da tecnologia. Uma criança que tem pouco contato social, pelo menos muito menos contato social. Além disso, é uma criança que está crescendo na nossa sociedade, que tem os problemas da nossa sociedade. Então, uma criança, por exemplo, a gente estava falando, como as empresas farmacêuticas, né? Elas têm esse interesse em aumentar o número de casos, né? Ou aumentar o número de pessoas que tomam a sua medicação. Então, são crianças que são expostas a medicações muito cedo. E essas medicações mentais, de uma maneira geral, elas são difíceis de tirar, né? É diferente de um antibiótico, cara. Um antibiótico você toma 1 semana, 2 semanas, você parou. Você não vai ter problema por ter parado o antibiótico. Agora, remédios mentais, remédios psicofármacos, como a gente chama, eles, quase todos, eles são difíceis de você tirar. Muitos geram síndrome de abstinência depois que você tira. Então, assim, você expor uma criança muito cedo, ela está tendo um desenvolvimento neurológico, psicológico ali, a uma medicação, é claro que isso é um risco muito grande. É um risco muito grande e o estudo demonstrou a segurança. Gente, o estudo vai demonstrar a segurança num período X. Ele não vai conseguir ver tudo, primeira coisa, ele vai conseguir muito mais demonstrar segurança orgânica, né, de que aquilo não vai causar, sei lá, um problema no fígado da criança. Não vai causar um problema orgânico do que um problema de desenvolvimento social, psicológico a longo prazo. Isso é quase impossível você ter um estudo disso, seria um estudo de muito longo prazo e esses remédios são recentes. Então, assim, a criança viver isolada, a criança muitas vezes se alimentando mal também, né? Sim. Que é um problema. A alimentação baseada em ultraprocessados também está relacionada a problemas de saúde mental. Uma criança que se movimenta pouco, que se alimenta mal, que se relaciona pouco com outras pessoas, que digitalizou a vida inteira dela, basicamente, que fica no videogame. É uma criança que dificilmente não, mas uma criança que vai ter, obviamente, um risco maior de ter problemas mentais, e aí também acaba virando um ciclo vicioso, né? Quanto mais crianças têm um problema, mais aquilo vai se tornando natural, né? Igual, sei lá, se você for num evento só com pessoas de 60 anos, vai ser natural que as pessoas tomem algum remédio. Tomem um remédio para pressão, um remédio para o diabetes, ou uma estatina para o colesterol. Vai ser normal. Muita gente vai tomar remédio. Tá começando a ficar normal, cara. Uma turma de crianças de 12 anos, ter várias que tomam remédio. Isso vai virando... Isso vai mudando um pouco da nossa visão. E a gente vai naturalizando uma coisa que
certamente não é natural. Exato, e a gente pode fazer uma certa analogia, como você fez, dentro da pandemia, em que foi um momento em que crianças, principalmente em idade escolar, ali, tiveram um isolamento do convívio social em si, ainda que elas tivessem, por exemplo, aula online. Isso não substitui o convívio entre as crianças, até porque isso muitas vezes gera problemas, gera conflitos, e a criança ela acaba evoluindo psicologicamente, até neurologicamente, através da resolução de conflitos, de problemas que surgem ao longo do dia, ao longo do tempo. Isso foi um dos pontos. Isso potencializou demais o uso de telas. Então, as crianças começaram a consumir muito mais esse tipo de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente começou a ter um número muito grande de crianças tomando medicamentos, e esses medicamentos, além do que você falou, eles são difíceis de tirar, e muitas vezes eles vão atuar em áreas que estão relacionadas ao desenvolvimento neuropsíquico da criança. E, consequentemente, se nós temos crianças durante a época da pandemia que sofreram esses pontos, essas crianças estão crescendo e elas vão se tornar também adultos com problemas de saúde mental, utilizando medicamentos. E é o que você falou, existe ali uma mudança da sociedade como um todo que é preocupante. A gente precisa entender um pouco mais sobre isso. E, inclusive, tem um efeito que a gente falou, que é o efeito do próprio pai ou da própria mãe ter ali uma vontade que o desempenho da criança seja um desempenho igual ou melhor do que os demais, e acaba ali chegando muitas vezes no consultório. A gente já, durante várias conversas com colegas, já viu isso. Chegando no consultório, basicamente, doutor, meu filho tem TDAH, ele precisa tomar aqui Ritalina, tomar um medicamento para poder melhorar. Acho que tudo isso corrobora para o que a gente está observando.